Eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui, em homenageando a nossa querida patrona da Feira do Livro deste ano, de 2018. E, bem, esse documentário faz parte de um projeto criado pela Stricker Filmes, eu sou a diretora da Stricker Filmes, e com o objetivo de divulgar a obra de escritores, sensibilizando as pessoas para a importância da leitura. Então, eu acredito que, com um documentário sobre a vida e a obra do escritor, né, e contado por ele mesmo, é uma forma de estímulo, né? Então, esse documentário que vocês assistiram hoje é de 2007. E nós fizemos, em 2013, um outro projeto que nós criamos aqui, junto com o Centro Cultural Érico Veríssimo, o Conversa de Livraria ao Vivo, que depois nós estendemos para Colombo, que é uma das patrocinadoras dos documentários. E o Conversa de Livraria ao Vivo é algo um pouco diferente, né? É o documentário, nós exibimos o documentário e depois a gente faz um bate-papo, né, com a comunidade. É uma forma de nós estarmos mais próximos ainda ao escritor. Então, para mim é uma honra, Maria Carpe, na Feira do Livro, eu estar aqui novamente contigo. Né? Nós tivemos outros momentos juntas, mas eu estou muito feliz por estar aqui. E eu só vou fazer uma perguntinha, depois seria interessante nós abrirmos, que esse é o objetivo de nós abrirmos para a plateia. Tá? Bom, tu és uma mulher com uma história de vida em comum, né, Maria Carpe? Diferente de outras da tua geração. Tu foste incentivada a estudar, né, quando a mulher só aprendia o básico, digamos assim, e era educada para dona de casa. Né? Tu fizeste faculdade, uma coisa ainda mais rara para a época. Tu também tem uma trajetória ligada à defesa da democracia, do Estado de Direito. Participou no movimento estudantil na faculdade, no movimento da legalidade, trabalhou na Defensoria Pública em favor das pessoas carentes, atuou na implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo isso, eu fiquei pensando, puxa, toda essa trajetória, né, onde tu está sempre pensando no outro, ajudando o outro. Né? Como é que a gente poderia pensar, Maria Carpe, assim, para nós termos uma sociedade mais justa, menos excludente, como é que a gente poderia pensar na poesia? Né? Como é que a gente poderia introduzir a poesia para que o jovem utilize mais, aproveite mais a poesia? Né? Eu estou colocando uma série de coisas para te poderes desenvolver nesse momento que a gente está aqui debatendo com o pessoal. Obrigada, querida. E obrigada pela tua utopia e pelo trabalho inédito que tu fizeste de difusão dos escritores. Tu tem vários documentários, tu é uma biblioteca viva dos nossos escritores. É um trabalho maravilhoso que ela tem feito e que vai ser divulgado. Agora, com 79 anos, eu vi que eu sou fiel a mim mesma ao rever o documentário. Aquela lealdade com a vida, a lealdade com as pessoas e na construção de um mundo melhor. Não existe poesia desligada da beleza da realidade. A gente tem que botar os pés no chão e se responsabilizar pela criação de um mundo novo e preservar o paraíso da terra, que é belíssimo, porque todas as crianças têm direito que a gente preserve o mundo melhor para elas. Então, eu até nomeei Castro Alves como um defensor público, porque ele escreveu O Navio Negreiros, defendeu os escravos numa época difícil, com menos de 23 anos. Ele foi um defensor público fantástico. E todos nós, eu quero, por exemplo, como defensora pública, eu tive acesso do pobre à justiça. Agora, eu quero ser um acesso das pessoas que têm fome e têm carência de poesia. Lindíssimo, né? Essa é a Maria Carpe. A feira está transbordando de afeto nos jacarandás e nos livros,
com o afeto da Maria Carpe. Eu gostaria de abrir para a plateia, porque esse é o objetivo nosso aqui, né? A Maria é um fenômeno. Eu sei que muita gente não viu isso ainda. A Maria é um fenômeno porque é difícil encontrar na história da literatura, eu dei literatura há 30 anos, alguém que produza em quantidade como ela produziu e mantendo uma qualidade que raramente se encontra em outro lugar. Ela, na verdade, quando começa com Gerais, do Gerais da Dor, ela começa com a vinda do homem para cá. E se nós pudéssemos retornar a ter um conceito de poesia, poesia ela é profética, ela é anunciadora. Veja bem, ela lançou um livro sobre Joana d'Arc. Vai me dizer que isso não é profético? A história de Joana, com a história das mulheres que vem acontecendo agora? Como não? Então, ela mesma faz, quando ela faz o Herói Desvalido, o que ela está fazendo sobre a situação que nós vivemos socialmente? Então, a Maria transcende, às vezes tu não sabe muito bem como é que é, porque é difícil alguém perceber o nível. Ela está dando bola para um afeto que vem dessa percepção de que, com a sensibilidade, tu podes vencer as contradições. E é realmente o que vem acontecendo, porque a poesia é uma síntese. E o que está acontecendo ultimamente é que as pessoas não sabem fazer a síntese, isto é, entre as contradições. E a poesia é uma das únicas sínteses sensíveis e inteligentes que pode reunir as contradições. Essa é a nossa querida Nair Tesser, né, que também é um fenômeno. A Nair Tesser é minha amiga desde a infância, né? Sim. Ela conheceu a Mariazinha de trança lá em Guaporé. Por isso que, no início da feira, né, na inauguração da feira, eu disse que eu sou um paradoxo. A menina de trança de Guaporé, aos 79 anos, se torna patrona do livro. É um paradoxo. E ela disse assim, eu tenho aqui que eu escrevi ontem à noite, assim, ela disse: mas como chegar à poesia? Como deixar ela entrar quando todas as portas estão fechadas? Seremos a porta. Nós seremos a porta. E Maria Carpe, esse documentário é de 2007. Então tem. Fantástico, né? Me deu muita alegria de rever, né? É fantástico. Eu digo, essa fidelidade, não a mim mesmo, mas ao meu sonho, a proposta da poesia, a exigência da poesia. Porque eu brinco sempre que, como eu publiquei com 50 anos, mas não sou parâmetro para ninguém, eu brinco sempre que a poesia foi gentil, ela esperou por mim. Que lindo. Tem uma coisa que me preocupa muito, é que meu pai me dizia assim, que nós temos muita informação, como é que nós vamos pensar o que é importante, como é que vem essa escolha, né, do jovem. Então, como é que nós poderíamos pensar, introduzir a poesia para o jovem, estimular a poesia, porque a poesia é pura metáfora. E eu me lembro bem que quando o Carpinejar fala, né, numa palavra dentro da outra palavra, né, isso nós sofremos hoje de interpretação de texto. Né? Como é que a gente poderia estimular o jovem à poesia? Primeiro, a gente tem que respeitar o tempo lúdico da infância. Muitas vezes a gente atropela a criança a ser adulto antes do tempo. Todos os psicanalistas concordam que os primeiros anos da infância são importantíssimos, porque é um tempo lúdico, é um tempo poético. O livro vem depois. O livro vem depois do brinquedo. A criança tem que saber o que é uma árvore na árvore, e não na palavra árvore, que normalmente é sempre assim que acontece. Mas nós estamos enfrentando um desafio hoje, com o livro da internet, né? Mas eu acho que todos os instrumentos modernos são ótimos, porque eu aprendi muito
quando veio o computador. Para mim foi ótimo para o trabalho. Então, os instrumentos modernos são bons desde que não nos escravizem. Isso é importante. Cada livro da Maria Carpe, tu falas sobre vários assuntos, desde o Herói Desvalido, o das vinhas. Como é que chama do livro do vinhedo, que tu falas das Sombras e as Vinhas. Sombra das Vinhas. Mas depois eu publiquei sobre Joana d'Arc, a Chama Azul, o Perdão Imperdoável, que é numa época de intolerância, nós temos o perdão. Então, eu vou meditando. O meu último livro do ano passado foi Tudo que é Belo e Efêmero. A gente ter aquela persistência de não querer que a rosa seja para sempre. Plantar a rosa e depois replantá-la. Essa atitude perante a beleza, de não querer que ela seja eterna, que ela dure sempre, mas o desejo de recomeçar. Então, eu publiquei também O Cego, a Natureza Morta, que eu estudo a visão, porque muitas vezes a gente vê e não enxerga, e não percebe aquilo que vê. Então, a gente tem que aprimorar o dom da visão. Mas eu tenho uma novidade muito grande além disso. Eu tinha na garagem um livro da Maria Elisa Carpe, quando universitária, que se chama O Desvario do Pólen. E, no ano passado, eu tive a coragem de tirá-lo da gaveta e publicar junto com O Cego e a Natureza Morta, um livro que foi escrito quando eu era jovem. E ele também tem a mesma dinâmica dos outros, né? E a poética dos outros. Como é que surge, quando tu vais fazer um livro, como é que surge o tema, né? Porque tu fica girando em torno daquele livro inteiro. Sim, sim. Eu me apaixono por um núcleo temático e desenvolvo como se for uma partitura musical. Eu só sei de cor, eu só sei um verso, porque muitas vezes a poesia está aí. É só capturá-la. A gente não inventa a poesia. A poesia está solta, mas tem que percebê-la. Então, mais ou menos, vamos ver se eu não me engano, eu só sei esse de cor. O primeiro verso, o fiz à mãe, quando lhe sensibilizei o ventre, e ela, chorando, sentou-se à beira da calçada, por ser mulher entrada em anos, escassa de tempo para parir-me. Nunca surpreendi minha mãe debruçada sobre um livro. Ela era, em suas fainas de sol e desatado o riso, o livro. E essa impossibilidade que lhe tenho congênita de ler poesia escrita, como os córregos que não cabem num balde. Eu lembro dessa poesia que tu... Por isso que eu digo, a infância, o espaço lúdico vem antes. Uma vez, quando o Ariano Suassuna era secretário de Cultura lá do Maranhão? Pernambuco? Pernambuco. Ele me ligou no meio da tarde: Maria Carpe, onde tu existes, onde tu estás? E no meu verso eu falo labaredas de Deus. Tu é uma labareda de Deus. Eu me encontrei no teu livro, justamente naquele que eu fiz para divulgar no IEL, na sala de aula, que se chama O Caderno das Águas. Aí eu pensei o seguinte: como é que a minha infância coincidiu com a infância de um pernambucano? Por quê? Porque a infância é um espaço lúdico. É lindo, né? É lindo. Maria Carpe, mas teus filhos disseram no documentário, tu és a poesia. Nós sentimos isso, né, pessoal? Sim. Ela é a poesia. Eu tive que falar da Maria. Então, eu fiquei pensando, por que muitos poetas, por exemplo,
eles fazem coisas bonitas, mas a vida não corresponde àquilo, de como é que ele diz essa coisa tão bonita e no comum, ou na mesa, ou em se tratando do outro, não tem. Então, essa coerência entre o que o sujeito é e aquilo que ele vive, tu encontra em poucos. Então, eu resolvi o problema da seguinte maneira: existe uma inteligência, existe uma sensibilidade da inteligência e existe uma sensibilidade do coração. Então, o que acontece? Aqueles que são da sensibilidade, da inteligência, eles querem sempre o fazer deles nunca é suficiente, eles sempre têm pressa, eles não param. Se vocês observarem, a Maria, em todos os pronunciamentos que ela fez, ela disse: eu não tenho pressa, eu sou devagar, eu vou devagar. Contraria completamente os que têm a sensibilidade da inteligência. A sensibilidade do coração é aquela que não importa se vai, que é também coincide com as palavras dela, não importa se vai publicar ou não. Ela vive a poesia, que foi o que todo mundo disse. Então, o que realmente sustenta a Maria é uma sensibilidade do coração, que ela também conhece, ela descobriu uma autora, Maria Zambrano, que fala exatamente no Homem e o Divino. Ela fala sobre o conhecimento do coração e que a humanidade dá pouco espaço para isso. Então, a poesia está dentro disso e a Maria sabe disso. A Maria Zambrano, querida Maria Zambrano, filósofa espanhola, ela quer juntar poesia com filosofia, e eu tenho a mesma pretensão, que se chama a razão poética, que vai muito além da ciência, que vai muito além da filosofia. Eu tenho sorte, todos os documentários de escritores que eu fiz até agora, eu achei uma coerência incrível entre pessoa e obra, né? Eu vejo isso agora fazendo o documentário do Luiz Fernando, eu sempre penso nisso, né? Essa coerência de ser com a sua obra, né? E a gente tem que, muitas vezes, tomar posições na vida, né? E escolhas, porque a gente acredita naquilo. Esse trajeto da Maria Carpe é muito bonito, né? Porque assim ela tem uma luta por trás de tudo isso, né? E nós vemos isso nos teus livros, né? Também, além da sensibilidade, a gente vê uma luta, ela passa, força de não ter força, os títulos dos... Isso. Eu sou feita de paradoxos, eu já sou um paradoxo, né? Perdão imperdoável. Perdão imperdoável. E no meu livro, Os Cantares da Semente, eu falei na abertura, eu inicio com o oxímoro, com essa contradição. A semente privou-me das asas para que o alto voasse. Porque toda a arte nasce dessa privação que nós temos, dessa perda do paraíso, que nós temos que recriar. A poesia casa melhor com a dor? Quando a pessoa sofre? Casa melhor com a dor? Não. Muitas vezes a gente acha que dor é tristeza. Não. Até eu digo, afasta de mim a tristeza, esse supérfluo, esse desperdício. A tristeza é narcisista. A dor é genuína. Tu não pode fugir da dor porque tu teve um assunto que faz parte da tragédia da vida. Então, a dor é um testemunho de quem passou por ela e forma um amálgama da humanidade de força. Todos os que atravessaram um caminho árduo e não apenas subjetivo, eles estão contribuindo para o testemunho da humanidade em avançar. É nesse sentido que eu escrevi Os Gerais da Dor. Eu falo na dor individual, na dor coletiva, que é esse amálgama, e no elegido da dor. Parece um paradoxo. Tu foste elegido para a dor. É que tu foste elegido para ser testemunho da trajetória do mundo. O livro dela, o primeiro livro dela que saiu, não o primeiro, mas o que saiu, ele tem, se as pessoas realmente leem com atenção tudo isso,
porque, na verdade, ela deu um status para a dor. Eu, por exemplo, sempre me ressenti que a minha civilização ocidental nunca me fala que a dor está sempre nos acompanhando desde que nos nascemos. E isso nos deixa mal, porque quando nós não sabemos, então, dar um sentido à dor. Quando nós temos a dor, é como se a humanidade já... mas ela está mal, ela quer esconder, não quer falar. Nunca se deu um lugar positivo para a dor, e a Maria faz isso em todo o livro. Por isso que ela diz que a tristeza é supérflua, entende? Porque ela vai mais fundo, vou dizer assim, aquilo que realmente produz. A gente só cresce com a dor. Por exemplo, eu vou dar uma contribuição aqui do meu pai, que, ao plantar cebolas, eu perguntei por que eu ia junto para plantar cebolas, e nós já fizemos muito isso também. Então, ele disse, não, tem que enterrar a semente, que é outro livro que ela fez, e diz muita coisa igual ao que eu vou dizer agora, e aí diz assim, tem que enterrar a semente, minha filha, e a semente tem que apodrecer. Apodrecer é isso, é exatamente fazer a dor, esse amálgama que ela fala no segundo momento. O primeiro é subjetivo, depois não é, e depois quem foi eleito para isso? Então, ninguém se sentiria, se tivesse esse conceito de dor, não ia ficar tão mal, estaria preparado para acompanhar e fazer as coisas com a pessoa, ou com a gente mesmo que a tivesse. Eu falo, eu não sei nada de cor, mas isso aí eu vou me lembrar. A dor não tem nada a ver com as tuas características pessoais. A dor é uma pessoa que te confronta. É o poeta, a dor do mundo, a dor do outro, é dele. Não é do outro, é dele. Ele tem que ter a sensibilidade de estar com o outro em sua dor. O que acontece com uma criança que está passando fome, fora do nosso país? O que acontece com uma criança que sofre violência, que não é o teu filho? Tu tem que compartilhar dessa dor, dessa mãe que está sofrendo. O poeta não é desligado da dor que acontece no mundo e que, vamos dizer, que transcende. Isso é importantíssimo, ela é uma força. E quem passou por uma dor é um testemunho para o mundo. Isso mesmo. E o mundo precisa de mais poesia, né, pessoal? A gente, quando vê, se escuta Maria Carpe, essa coerência de vida, porque não adianta só pegar um livro de poesia e ler. Né? Exatamente, tu tem que... Tem algo que nem um quadro, tem quadros que podem ser famosos, mas não te toca, né? E outros te tocam mais. Tem muito a ver com a tua dor, com a tua trajetória. Né? Isso se estende não só para a poesia, como para os livros, como para a música, como para a arte. Agora, tu citaste aquela hora que ela teve uma vida incomum. E é verdade, porque se tu vai ver tudo que a Maria fez desde os nossos brinquedos, né, até o momento atual, e as participações que ela deu, só que nunca eu vi a Maria aparecer, os outros avisarem que ela vai fazer isso, ou ela reivindicar um lugar ao sol, nunca, nunca, nunca. Isso veio vindo num silêncio, entende? Como se fosse uma melodia que acabou se impondo num dado momento, porque, em última instância, ela nunca reivindicou tudo que ela fez, seja no Estatuto. No entanto, eu vejo pessoas dizerem que participaram da feitura de muitas coisas e não estavam lá quando nós estávamos. Ela, quando estava no Juizado de Menores, tá, ela fez petições para os meninos que estavam na FEBEM, que eram infratores, de uma consistência, ninguém sabe isso que ela fez. Por isso que, muitas vezes, tem pessoas que exibem logo o seu fazer, e tem outros que não. Esse fato, como eu sou era afastada da imprensa, eu me recolhi, porque eu só cumpri o meu dever. Teve uma época que o juiz do antigo Código de Menores mandou 9 adolescentes, por falta de vaga, para a prisão de Charqueadas.
e me nomeou curadora. Mas me nomeou curadora pro forma, para que as coisas ficassem legalmente aceitáveis. Ah, não. Eu recorri aqui, recorri no Tribunal de Brasília e venci. Mas não divulguei. E eu consegui trazer os meninos de volta. Eu consegui trazer os meninos de volta. Então, para mim, aquilo era um dever. Eu não podia deixar os meninos numa prisão para adultos e criminosos. Muitas vezes, eles estavam na FEBEM até por um furto, por um roubo, por uma outra coisa. Então, realmente, isso foi o melhor poema social que eu fiz, mas não foi divulgado. Mas agora a Nair lembrou. Nós estamos vivendo uma época em que ninguém existe se não aparecer em alguma coisa, em alguma imagem. Eu tenho uma séria luta que eu faço contra a bolha assassina e seus asseclas. Significa o seguinte: a mídia conseguiu fazer, ela tem um poder que eu posso ser cantora. Se eu tenho marketing, eu posso ser cantora sem saber cantar, eu posso ser dançarina sem saber dançar, eu posso ser vereadora, deputada, senadora, presidente da República, sem nenhuma história política. Nós estamos vivendo, assim, a superficialidade de uma ausência de conteúdo. Então, é espantoso que quem tem pouco conteúdo queira tanto mostrar, e quem o tem, parece que o esconde. É exatamente isso, não, Maria Tessa, que nós estamos vivendo hoje. Exatamente isso. Então, assim, eu acho que é uma luta constante. Cada um na sua, no seu fazer, né? No escritor, com a arte, com a poesia, eu fazendo documentários. Nós temos que continuar lutando. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Se uma pessoa com um documentário tiver vontade de assistir esse documentário que está passando lá na TV Câmara, agora, os documentários que me pediram, uma pessoa já, puxa, eu quero ler um livro dessa poeta, eu já me sinto satisfeita, porque o objetivo nosso já cumpriu a sua função. E isso, aí a gente pergunta, puxa, como é que nós vamos fazer com que outras pessoas tenham vontade de fazer isso? Então, exatamente o que nós temos que fazer. É essa luta constante para que aquele jovem tenha vontade, outra pessoa, o jovem tenha vontade, e que ninguém se meta também lá nas escolas. Os jovens estão lá no Rosário fazendo uma manifestação, que bom, não? Porque pior é o aluno não fazer manifestação contra ou a favor de qualquer coisa. E nós temos que provocar, com tudo isso, a vontade política do Estado pela cultura. Exato. Eu te fiz uma pergunta no documentário, o que é poesia e o que é ser poeta. Tu falaste na abertura que a poesia é gratidão. Né? A poesia é gratidão. Gratidão com a vida. A poesia é gratidão com a vida e cordialidade com os demais. O poeta, está num livro meu, o poeta mais escreve quando não escreve e tem tempo para sonhar. Eu queria fazer um pedido para Nair Tesser. Nós estamos filmando esse momento aqui, e eu queria deixar registrado no momento que tu é uma amiga de muitos anos da Maria Carpe. Eu queria que tu sentasse aqui e fizesse uma pergunta para a Maria Carpe. Na verdade, nós chilreamos tanto, eu e ela, em relação não só à arte, o que ela faz, e a minha vida, etc., que exatamente nós temos uma ambição. Como é que tu tem construído aquele desejo que nós temos de viver bem e morrer bem? Bom, eu ainda não aprendi a viver bem. E eu acho que eu estou me aprimorando para depois poder morrer bem. Se bem que agora,
com o fato de ser patrona, eu digo que bom que eu ainda não morri. Né? Então, eu tenho que dar mais uns passos, mais alguma coisa. Porque é como fechar o final do livro. E eu quero ser como eu acho que são os israelitas que lê o livro do fim para o começo. Então, meu fim eu quero que seja um caminho para chegar no começo. Muito bem, Maricota, muito bem. Eu não tenho muita coisa. Ela me chama de Maricota, é lindo, né? Eu sou a Mariazinha de Gaporé, o Fabrício diz que eu sou a Mariazinha do nada. Então, agora ela me chama de Maricota. Mas há uma coisa que é realmente, vamos dizer assim, que eu posso testemunhar a respeito da Maria, que nós muito brincamos durante a infância, sempre esse transcender que levava a uma questão da poesia. E nós tínhamos realmente um mundo cheio de invenções, segredos e outras coisas mais que me leva, como ela disse também, mas eu sempre digo que o adulto de amanhã está no baú da infância. Sem dúvida. E acho que isso é verdadeiro. Outra coisa é que, muitas vezes, os próprios filhos se afastam um pouco, né? Tem outras coisas, tem outras maneiras de ser, mas sempre nós dizemos, e eu digo para ela, existe um saldo favorável para quem é honesto consigo mesmo e com os demais. Então, eu acho que a Maria, exatamente, é muito honesta consigo mesmo e com os demais. Eu fiquei emocionada com essa na abertura, e ela estando lá, porque realmente eu vou repetir o que eu disse antes. Não é uma pessoa comum, ela é uma pessoa especial. Quando eu digo que é fenômeno, é porque é. Não estou dizendo que ela não tenha os seus defeitinhos, o toruru, tará. Isso aí é de menos importância. Mas produzir o que ela produziu, atuar na sociedade do jeito que ela atuou, eleger os valores que ela elegeu, e ainda ter, vamos dizer assim, ouvidos para os que os outros dizem e achar isso muito bom, não é para qualquer um, porque geralmente a pessoa tem 2 ouvidos e não faz uso deles. O cara, e ela disse há pouco isso quando ela falou na poesia, a poesia, o poeta tem que ouvir o outro. E mais essencial será se isso realmente acontecer. Então, tá. Obrigada, Nair, valeu. Vamos agradecer a todos, para ficar aqui, agradecer a todas as pessoas que estão aqui. Muito obrigada, Nair, com essa participação linda, porque ela também é um fenômeno. E muito obrigada, Maria, por a gente estar aqui mais uma vez conosco. Obrigada eu, querida.